Continuamos com o noticiário brasileiro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, suspendeu o envio dos nomes que foram aprovados para ocupar as vagas no STJ, o Superior Tribunal de Justiça. A decisão foi tomada depois que surgiram suspeitas de favorecimento à advogada Daniela Teixeira, uma das indicadas pelo presidente Lula. A repórter Luciana Amaral explica essa história para a gente ao vivo de Brasília. Luciana, boa noite. O que aconteceu? O que quer dizer essa decisão de Rodrigo Pacheco? Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Prime Time. Agora, a advocacia do Senado vai apurar se houve alguma irregularidade pelo fato da própria mesa diretora do Senado Federal ter enviado somente a nomeação da Daniela Teixeira como ministra do STJ para a presidência da República. Isso aconteceu embora os outros dois indicados ao STJ, o Teodoro Silva Santos e o José Afrânio Vilela, também terem sido aprovados junto com a Daniela Teixeira na mesma sessão do Senado Federal. O suposto favorecimento se daria porque, ao ser nomeado primeiro, a Daniela Teixeira ela poderia ser privilegiada pelo critério da antiguidade no STJ. E a partir desse critério da antiguidade, por exemplo, que se define a presidência da Corte e também alguns outros aspectos dentro do tribunal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, então determinou a criação de uma comissão interna para apurar o caso, para ver o que realmente aconteceu, e ele pretende reenviar de forma simultânea na próxima segunda-feira as 3 indicações, então, os 3 nomes que foram aprovados pelo Senado Federal para serem os ministros do STJ. É importante ressaltar que essa apuração dentro ali do Senado Federal nada tem a ver com alguma atitude da Daniela Teixeira. Essa apuração se refere ao ato da mesa diretora do Senado Federal. E é importante também dizer que essa decisão do Pacheco de suspender o envio dos nomes, nesse primeiro momento, não anula a votação que aprovou, então, a indicação dos 3 ao STJ. Os 3 foram indicados, então, pelo presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva. Eles foram sabatinados no Senado Federal e tiveram um aval, foram aprovados no Senado no último dia 25. A CNN, especialmente a nossa analista, Thaís Arbex, apurou que o Palácio do Planalto até já tinha se programado para publicar a nomeação da Daniela Teixeira como ministra do STJ no Diário Oficial da União. Mas, diante dessa decisão do Rodrigo Pacheco, esse ato também ficou em suspenso. A expectativa, então, é que as coisas se resolvam na semana que vem. Procurada pela CNN, a Daniela Teixeira disse que prefere não se manifestar neste momento. Volto com você, Thaís. Obrigada, Luciana. Boa noite para você. Vou chamar a Thaís Arbex aqui, porque um comitê para apurar essas suspeitas de favorecimento, a Daniela Teixeira, foi criado e, como ouvimos agora da Luciana, tem uma expectativa aí, afinal de contas, de quando o senador Rodrigo Pacheco vai poder dar seguimento a isso, para que eles possam tomar posse e tudo, Thaís. Thaís, a Luciana contou um pouco aqui, deu um pouco de spoiler aqui da tua apuração, mas eu acho interessante você dividir com a gente um pouco o roteiro, o bastidor dessa história. Vamos lá, Thaís, uma história bastante peculiar, digamos assim. O que aconteceu, o que já se sabe que aconteceu? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assinou os 3 ofícios ainda ontem para serem enviados ao Palácio do Planalto. Ele assinou no mesmo momento. O que se descobriu depois? Se descobriu depois que apenas o ofício a respeito de Daniela Teixeira, de fato, chegou à presidência da República e, como citou Luciana Amaral, o Palácio do Planalto, inclusive, já havia preparado a publicação de uma edição extra do Diário Oficial com a nomeação dela. Aí, o Rodrigo Pacheco descobre e manda parar tudo, ou seja, anula os envios para justamente entender de quem foi o erro. Por quê? É importante a gente explicar isso com mais clareza, entender por que se anulou,
Porque é o seguinte, o critério de antiguidade no Superior Tribunal de Justiça, ele é importante. Ele é importante para uma série de questões, Thaís. Para definir, por exemplo, em quais comissões esses ministros participam, define, por exemplo, o rito de presidência, quem será o próximo presidente da Corte. Então, o regimento interno do Senado, ele estabelece algumas regras para esse critério de antiguidade. O primeiro deles é a data da posse. O que a gente tinha de cenário? A posse dos 3 seria no mesmo dia, então esse critério já estaria eliminado. O segundo critério é o da nomeação e o terceiro é a idade. Ou seja, se a nomeação acontece antes, essa pessoa nomeada fica como sendo a mais antiga ali no tribunal. Essa prerrogativa, ela existe, ela é do presidente da República. Então, a presidência da República pode definir que ele quer que Daniela ou um dos desembargadores sejam os mais antigos. Mas o que o Pacheco não queria de jeito nenhum? Que ele ficasse com esse ônus de ter definido a antiguidade de alguém. Então, hoje de manhã, Pacheco chama uma reunião com a Advocacia do Senado, determina a instalação de uma comissão interna que deve começar a funcionar amanhã para apurar onde foi o erro, de quem foi o erro. Mas sim, já há uma perspectiva de que ele possa fazer o reenvio na próxima semana, isso na segunda-feira. E segundo eu apurei com pessoas ali próximas a Pacheco, dessa vez ele vai querer checar, rechecar as assinaturas, ver exatamente quem mandou e por onde mandou, Thaís. Só falta ele botar num envelope e atravessar a rua, né, Thaís? E levar ele mesmo, né? Pois é. Obrigada, minha querida.